Feche os olhos e imagine o Velho Oeste. Você vê o herói e, logo abaixo dele, seu fiel companheiro. O cavalo que atende ao assobio, que atravessa o fogo, que nunca abandona o seu dono. É uma imagem linda, né? Mas se você pudesse viajar no tempo e perguntar a um pistoleiro real de 1880 o que ele sentia pela sua montaria, a resposta não seria amor, seria ódio. Existe um motivo obscuro pelo qual os homens mais letais da fronteira, quando ninguém estava olhando, trocavam seus belos garanhões por mulas. Sim, mulas. Mas a história apagou essa parte. Por que a imagem do cavalo foi mantida se ele era uma armadilha mortal? A verdade é mais perturbadora do que os filmes mostram. Para entender o ódio, você precisa entender a matemática da sobrevivência. No deserto, tudo que consome recursos e não entrega retorno é um inimigo. E o cavalo era o pior funcionário que alguém poderia contratar. Enquanto a lenda diz que eles eram incansáveis, a biologia diz o contrário. Eles eram frágeis. Uma pedra errada, uma cólica, uma noite fria demais, e o animal de meia tonelada virava um peso morto no meio do nada. O cowboy não olhava para o cavalo com carinho, ele olhava com ansiedade. Imagine ter sua vida dependendo de uma máquina que quebra se comer a grama errada. Cada dia na cela não era uma aventura, era uma gestão de crise. Mas perder o transporte era apenas um inconveniente. O verdadeiro problema começava quando o instinto do animal decidia assumir o controle. Hollywood nos vendeu a ideia do cavalo de guerra, o animal que avança contra os canhões. A realidade, cavalos são presas. O cérebro deles foi programado por milhões de anos para uma única função: fugir ao menor sinal de perigo. Agora, coloque esse cérebro paranoico no meio de um tiroteio. Os registros históricos de necrópsias no Oeste mostram algo assustador. Muitos cowboys não tinham balas no peito. Eles tinham pescoços quebrados e crânios esmagados. Não pelo inimigo, mas porque sua leal montaria, assustada com o estampido do próprio revólver do dono, o jogava no chão ou o arrastava por quilômetros preso ao estribo. O cowboy sabia disso. Ele sabia que estava sentado em cima de uma bomba relógio que poderia detonar se uma cobra cruzasse a trilha. Mas se eles eram tão perigosos, por que insistir neles? A resposta está na vaidade humana e em um segredo que os veteranos guardavam às 7 chaves. Aqui entra a peça que não se encaixa no quebra-cabeça. Os batedores mais experientes, aqueles que precisavam sobreviver a qualquer custo, preferiam a mula. Ela não entrava em pânico, ela bebia menos água, ela era mais inteligente que o cavalo. Se um cavalo vê um precipício, ele pode cair por medo. A mula já para. Então, por que o cinema e a história nos deram um cowboy no cavalo? É meramente status. Montar em um cavalo era um ato de domínio, era subjugar uma besta selvagem através da dor. O processo de quebra era brutal, nada poético. Montar uma mula era eficiente, mas era visto como pobre. O homem do Oeste escolheu a imagem em vez de segurança. Ele escolheu o risco de morrer pisoteado apenas para parecer formidável. Isso exigia um tipo de mente que não existe mais hoje. Uma mente capaz de aceitar que a morte cavalga com você, literalmente, e não se abalar com isso. Eles odiavam seus cavalos? Provavelmente. Mas eles os montavam mesmo assim. Eles sabiam que podiam morrer a qualquer momento, traídos pelo instinto do animal, e aceitavam esse pacto. Essa é a diferença brutal entre aquela geração e a nossa. Eles viviam um desconforto absoluto, lidando com ferramentas que os odiavam, em uma terra que queria matá-los. E eles não reclamavam, eles endureciam. Nós vivemos no conforto seguros, e quebramos ao menor sinal de pressão. Aquele ódio pelo cavalo era na verdade uma escola de frieza. O estoicismo não era uma filosofia de livros para eles, era a única forma de chegar vivo ao fim do dia. Essa mentalidade blindada se perdeu, ou talvez ela só esteja esquecida, esperando para ser resgatada por quem cansou de ser frágil. Se você sente que precisa dessa casca grossa de volta, se você quer entender como aplicar essa frieza tática na sua vida moderna, onde os perigos são outros, mas a fraqueza é a mesma, você precisa ler o Código da Fronteira. Não é sobre cavalos, é sobre como construir uma mente que nada pode derrubar. O link está aqui abaixo. Descubra do que você é feito.